Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? A graça e a paz. Que o Senhor seja bendito em todas as coisas. Tem um tempinho que eu não apareço por aqui, mas eu tenho algo para dizer. E eu lembrei de uma música, né, que tem me acompanhado nos últimos meses. Nos últimos 6 meses eu escuto a mesma música todos os dias. E ela fala assim: mesmo que eu não veja o amanhã, eu sei que ele está lá. Ele é minha segurança, minha rocha e fortaleza. O meu Deus é bom, dele eu provo e vejo. Sigo confiando nele, eu vou cantando. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Não importa o que aconteça. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Eu vou fazer um vídeo curto. Prometo que não vou me estender, porque quando a gente começa a falar de Jesus, o negócio fica muito forte no meu coração, me brada muito. Mas eu quero dizer, essa música é de Paulo César Baruch e eu quero remitir um pensamento a ela, né? Porque ela não é uma música que tem um embasamento bíblico, mas ela é recheada de princípios bíblicos, né? Fala da bondade de Deus. Eu tenho um texto aqui em Salmos 100 que fala assim: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. A bondade de Deus, ela vai se estendendo, ela vai transbordando de geração em geração. Isso independe muito de se nós merecemos, se não merecemos, se somos dignos ou não. Isso é o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele não muda como o nosso temperamento, ele não muda como as nossas vontades. Ele não muda. Deus, ele estabelece algo no seu reino e aquilo ali é estabelecido e permanece. É sobre isso que eu queria falar, né? Sobre a bondade de Deus. Ele é minha rocha, minha fortaleza, sabe? É, é o nosso encontro, o nosso refúgio. É impossível ver o amanhã se nós não crermos nesse Deus, né? É lá, como lá em Hebreus fala, lá em Hebreus fala 11:1 que a gente precisa acreditar em algo que a gente não vê, mas a gente sabe que está ali, que vai acontecer. E Jesus, ele vai fazendo isso com a nossa vida. Ele está no nosso amanhã, preparando os nossos passos, preparando como é que seriam os nossos, o chão que nós pisaríamos. E existem vários tipos de solos que a gente pisa em meio à nossa caminhada, entende? A gente vai pisar em solos maleáveis, a gente vai ter que andar sobre as águas, a gente vai precisar crer nele para poder colocar, senão a gente vai se afogar. A gente vai ter solos firmes, solos de certezas, entendeu? Solos que nós não vamos precisar fazer esforço, porque ele já preparou o ambiente para que nós entrássemos naquele momento, naquela trajetória. Independe se é uma trajetória de dificuldade, se é uma trajetória de bênção, se é uma trajetória de um momento de oásis em que nós vivemos, andamos no deserto, que não é lugar de permanecermos, mas de estarmos. Mas naquele ambiente de deserto, Deus sempre prepara um manancial pra gente. Deus nunca deixa faltar o, o básico, o principal, aquilo que nós necessitamos para passarmos pelo deserto. Nós não vamos passar frio, não vamos passar fome. É um ambiente de muito calor de dia, um ambiente de muito frio à noite, mas Deus, ele sempre prepara ah, as nossas emoções. Deus, ele sempre prepara o ambiente para que nós possamos passar por aquele lugar. E é sobre isso, né? Eu tô aqui, meu cabelo tá crescendo, tô muito feliz com isso, né? Eu passei muitas guerras na minha vida, principalmente na saúde. E uma das coisas mais difíceis para mim foi cortar meu cabelo, né? Fui raspar o cabelo. Quem acompanha o meu Instagram já deve ter visto. Mas não existe nada melhor do que vir perceber que Deus, ele está no controle de todas as coisas.
Eu tinha vergonha de raspar o meu cabelo porque isso mexe com a nossa vaidade, né? Mexe com a nossa estima. Mas a palavra de Deus, ela fortalece as nossas emoções. A palavra de Deus, ela fortalece as nossas inseguranças. Ela faz, desculpa, ela faz baixar as nossas inseguranças e ela fortalece a nossa certeza de que aquilo que nós vivenciamos naquele momento vai ser fruto do que Deus tem para as nossas vidas. Palavra de vitória, um caminho que nos leva diante de Deus para um tempo novo. Um caminho que vai nos ajudar a romper os paradigmas e esquecer quem somos nós para podermos fazer a obra de Deus. E eu estou jogando muitas coisas aqui hoje, mas a minha intenção a partir de hoje é poder a cada dia falar um pouco de cada momento desse processo, né? Lá do Gênesis, né, quando Deus fez Adão, Deus fez Eva, né? Quando Deus ele levantou Eva para ser ajudadora. Eu passei esse processo na minha casa porque eu sempre fui autossuficiente, eu fui criada numa família em que a gente tinha que se virar para sobreviver, né? Para a gente poder ter as nossas coisas, né? Não depender de outros, a gente precisava aprender cedo a se virar. Mas eu aprendi com o meu casamento que realmente Deus ele quer isso para a família, que a gente seja cuidado pelos nossos esposos, que a gente possa criar os nossos filhos segundo o coração dele, para que eles sejam firmes, para que eles não olhem para a direita nem para a esquerda, mas que eles permaneçam firmes em Deus. E esse redemoinho de emoções que vai aparecendo, que vai fazendo a gente ficar triste, ficar alegre, ficar chateado, ficar com raiva, enfurecido. Todas essas emoções nos cabem. Todas elas. Mas todas elas precisam de um filtro de Deus, para que a gente não venha pecar contra a palavra dele, contra ele. Amém? Então, ser cuidado foi bom. Você entender que Deus ele levantou um mantenedor na minha casa e durante os processos que eu passei, o meu marido ele foi bênção na minha vida. Por que você está falando tudo isso, pastora? Por quê? Porque eu quero que você entenda que nossos processos eles são confusos, eles são cheios de ataques. Eles têm muitas vivências ao mesmo tempo. Acontecem muitas coisas ao mesmo tempo na nossa vida. O diabo, a gente dá muito ibope pro diabo, porque ele prepara muitas armadilhas pra gente cair, pra gente se submeter à vontade da nossa carne. Mas Deus, ele prepara o nosso espírito para resistir a toda a carne. Porque quando a gente peca, não é porque o diabo, ele nos incentivou a pecar. É porque o nosso coração era desejoso de desfrutar daquilo. Então, a minha palavra para você hoje é que você permaneça fiel, permaneça firme. Não no que você tem ouvido falar, mas aquilo que a palavra diz ao teu respeito. A palavra diz que você é filha, que você é filho, que você é amado, que você é a menina dos olhos dele, que você nasceu para vencer, que todas as guerras que você está passando tem um bálsamo de Gileade para passar nas feridas que você vai reter durante esse processo. Existe um bálsamo de cura para todas elas. Que enquanto você está cuidando das coisas do eterno, das coisas do teu Deus, do meu Deus, do nosso Deus, ele vai preparando o ambiente para que nós possamos passar por ele. Se vai ser difícil, se vai ser fácil, não é o que interessa. Porque a gente jaz um maligno, pena. Amém? Mas nós vamos passar pelo processo e vamos ser vitoriosos. Aqueles que resistiram e que continuaram firmes vão desfrutar da glória de Deus. Amém?